Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre permissões, que é algo que acaba confundindo um pouco a maioria das pessoas. Tá? Então eu vou aqui na parte de configurações do sistema, tá? E a gente tem aqui a parte de departamentos, tá? Eu vou falar de permissões a nível de lead, do quem pode ver o que, e não de grupos de permissões sobre quem pode ver quais módulos no sistema, tá? Isso aqui é fácil, não preciso explicar muita coisa. Basicamente aqui é você, quem tiver essa permissão pode ver landing page e pode ver formulário. Beleza? Isso aqui é tranquilo, eu não vou explicar sobre isso agora. Eu vou falar sobre a permissão do lead, tá? O lead, como a gente sabe, quem é a base de tudo. Tudo no sistema depende do lead, certo? Então, a permissão também fica nele, né? Então, por exemplo, quando eu entro num lead, eu tenho aqui, né, dentro do lead, eu tenho atendimentos, né, e eu tenho oportunidades, certo? Então, quando eu coloco a permissão dentro do lead, eu estou dizendo que outras pessoas não vão poder ver os atendimentos desse lead e nem as oportunidades desse lead, desde que esteja explicitamente na permissão. Então, quando eu clicar em editar, tá? As permissões ficam aqui, ó. Elas só aparecem no módulo de edição do lead e aqui, ó, permissões de acesso. Então aqui, por exemplo, tá dizendo que o Anderson é o funcionário responsável por esse lead e que só ele tem permissão nesse lead. Então o que significa? Que outros usuários do sistema não conseguem ver esse lead, tá? Se eu quiser que outros vejam, eu tenho que colocar aqui a outra pessoa. Ou eu tenho que pôr departamentos. Eu quero que todo o departamento de atendimento e seus subdepartamentos vejam esse lead, vejam os atendimentos desse lead e vejam as oportunidades desse lead. O que acontece? Se eu deixar só para o Anderson, né, mesmo lá na parte do saque, né, tá aqui no saque, ó, quando chegar um atendimento daquele lead aqui, nessa fila de atendimento aqui, né, aguardando atendimento, só o Anderson vai conseguir ver ele aqui. Ok? Pronto. Aí eu tenho outra permissão aqui no saque, que é a seguinte, ó, engrenagem. E a gente tem essa aqui, ó, configuração dessas permissões aqui. Quais são essas configurações? Por padrão, o ideal é eu deixar aqui, ó, não alterar a permissão. Por quê? Porque quando você transferir um atendimento para outra pessoa, ele vai somar o lead. Ele vai somar a permissão do lead, tá? Então, quer ver? Ó. Se eu colocar isso aqui, ó, iniciar o atendente como responsável pelo lead. Beleza. Aqui, ok. Caso o lead não tenha nenhuma permissão, ele vai adicionar lá. Beleza. Adicionar o atendente como responsável pelo lead, perguntar. Ele vai perguntar se quer adicionar ou não. Tá? Adicionar ao lead as permissões configuradas no usuário do atendente. Automático. E adicionar ao lead as permissões configuradas no usuário do atendente, perguntar. Tá? O que significa isso? Tá? Então imagina o seguinte. Eu tenho isso aqui, ó. Configurações, usuários. Então eu vou pegar aqui o meu usuário. Que deve ser esse aqui. Então aqui eu vou pôr o seguinte. Que sempre que eu iniciar o atendimento, eu vou colocar para o Anderson. E vou colocar... vou deixar só o Anderson. E o departamento de atendimento. Pronto. Vou salvar. Então eu vou lá na parte do atendimento, né? E vou aqui na configuração. E vou deixar aqui, ó. Adicionar ao lead as permissões configuradas no usuário do atendente, que sou eu, tá? Então quando eu for transferir um atendimento, ele automaticamente vai adicionar aquelas permissões lá que a gente colocou lá no usuário nesse lead, tá? Se eu colocar aqui em perguntar, ele vai aparecer um pop-upzinho perguntando: tem certeza que você deseja fazer isso? Então vou deixar perguntar só para a gente ver acontecer. Vou salvar aqui e vou ver aqui no atendimento. Vou pegar aqui o Vini, tá? E vou iniciar o atendimento. Ó, deseja atualizar as permissões do lead para suas permissões? Recomendado, sim.
Beleza. Iniciou, tá comigo. Se eu vier aqui dentro do lead, editar, permissões, tá aqui, ó. Ele já adicionou aquelas permissões lá que eu defini, tá? Então, Anderson, eu, que sou o atendente, e do departamento de atendimento que a gente colocou. Beleza. Aí, digamos que eu queira transferir para alguém. Ó, transferir. Eu vou transferir para uma pessoa que eu não coloquei, não dei permissão. Eu vou transferir para o Arthur. Arthur Barros, transferir. Beleza. Transferir. Agora eu vou abrir de novo aqui. Deixa eu dar um refresh para ele pegar. Vou abrir o lead. Editar. Permissões. Pronto. Ele adicionou o Arthur. Tá vendo? Então, eu tô iniciando o atendimento ou transferindo que seja. Ele vai adicionar minhas permissões padrões. Tá? E se quando eu transferir para alguém, ele vai adicionar essa pessoa. Tá? Deixa eu zerar aqui. Vou deixar zerado. Só para a gente refazer. E vou por aqui, ó, voltar para a fila. Beleza. E vou lá no usuário de novo. Vou pegar o meu usuário aqui, marco. E vou remover essa configuração aqui que eu fiz. Beleza? E vou voltar lá no saque. Então tá aqui esse usuário. Se eu olhar aqui de novo, não tem permissão. Tá zeradinho. Beleza? Então tá. Então agora eu vou clicar aqui, ó, iniciar atendimento. Deseja atualizar a permissão? Sim. Beleza? Começou o atendimento. Se eu vier aqui no lead agora, editar, permissões, tá aqui, ó, ele me colocou como responsável. Ou seja, ele não adicionou permissão, ou seja, ele não bloqueou o lead. Ele só me colocou como responsável, que é o padrão normal. Beleza? Eu vou deixar como perguntar, tá? E eu vou mostrar uma coisa. Só para ele fazer a pergunta. Beleza. Agora eu vou entrar aqui e eu vou adicionar a permissão manualmente. Digamos que isso tenha acontecido via automação, alguma coisa do tipo. Então é como se eu estivesse bloqueando esse lead, né? Ou seja, só está para mim, mas ninguém pode ver. Ah, mas se ninguém pode ver, então quando você transferir para outra pessoa, ela também não vai poder ver. Por isso que eu deixei essa opção aqui, ó. Iniciar o atendente como responsável pelo lead, adicionar o atendente como responsável pelo lead, perguntar. Ou seja, quando eu estiver transferindo, o próximo atendente, ele vai ser adicionado também ao lead, tá? Então vamos lá. Transferir. E vou colocar aqui, vamos ver, cadê? Vamos pôr o Anderson. Transferir. Tá vendo? Olha a pergunta que ele faz. O departamento e o usuário selecionado não estão na lista de permissões do lead. O departamento de atendimento e o usuário Anderson Santos vão ser adicionados nas permissões do lead. Deseja continuar? Se eu pôr não, ele não vai transferir. Se eu pôr sim, ele transfere. E se eu vier agora aqui no lead, editar, permissões de acesso, o Anderson vai estar aqui. Beleza? Então, matamos essa questão aqui de quem pode ver o que dentro do atendimento. Tá bom? Bom, como que a gente faz agora para a gente adicionar, né? Criar uma roleta de permissões para distribuir os atendimentos, os leads, as permissões para pessoas específicas. Se você tiver um chatbot, você pode fazer isso pelo chatbot, tá? A melhor forma, na verdade, né, é pelo chatbot, por quê? Porque vamos pensar sempre que um lead chega. Tá? Primeira mensagem, mandou mensagem, primeira vez na vida dele. Vou criar aqui, ó, altera permissão. Esse é um chatbot que vai servir só para isso. Tá? Publicado sim,
Permitir que os leads conversem bot múltiplas vezes? Não, porque se eu fizer isso, ele vai alterar a permissão toda vez. Tá? Então eu quero que ele altere uma vez só, então eu vou deixar não. Gatilho. Quando o lead iniciar uma conversa, qualquer canal, qualquer valor, 24 horas, por aqui 24 horas, finalizar. Vou abrir o construtor e vou fazer isso aqui, ó. Ação, permissão, altera as permissões do lead, de acesso ao lead, né? E aqui eu vou definir ou simples, né, que seria só alguns usuários, aí no caso ele colocaria também todos os usuários, ou vou colocar aqui, ó, sequencialmente. Sequencialmente ele vai colocar um para cada, né? O primeiro lead vai ser para o Anderson, o segundo lead para a Arine, o terceiro para o Aristênio, o quarto para o Arthur. Né? E o usuário selecionado, ou seja, aquele que o lead entrar, vai ser também o responsável. Então pronto. Isso aqui já mata a questão, só isso aqui já vai matar a questão de permissões do lead. Ou seja, você tem vários vendedores, sempre que um lead entrar por mensagem, tá? Porque é um chatbot, né? A gente vai estar distribuindo um lead para cada um. Beleza? E eu poderia também fazer por departamento, né? Sequencialmente, posso adicionar outros departamentos aqui, né? Ao invés de colocar para uma pessoa, eu coloco para um departamento. Porque daí se a pessoa sair, né? O problema é que do departamento eu não consigo definir o responsável, né? Ele pega o departamento e pronto. Sequencialmente, usuários do departamento, né? Então, basicamente ele vai pegar usuários que estão lá dentro desse departamento, de forma sequencial, ou seja, no caso, alfabética, né? Ordem alfabética. Departamento com menos acesso da lista, departamento aleatório numa lista de usuários, aleatório. Ou seja, aqui você que define como vai ser a sua regra. Tá? A mais simples e a mais justa, né, é o sequencial aqui, que aí ele vai pegando para cada um, né, um para cada. Você pode até fazer isso aqui, ó. Aí eu quero que o Anderson tenha mais leads, tenha mais, né, então eu posso pôr ele 2 vezes, por exemplo. Então eu vou pôr 2 para o Anderson, um para a Arine, um para o Arthur e um para o Bill Gates, mais um para o Anderson, mais um para o Fernando e assim vai. Então você consegue priorizar também, deixar pessoas com mais leads. Tá? Mas é só um exemplo, não estou dizendo para fazer isso. Beleza. E você pode também, digamos que você sabe, né, que esses pessoal, que todo mundo pertence ao departamento de vendas. Você poderia também adicionar, né, a permissão também. Fazer uma segunda adição de permissão, que seria departamento. Sequencialmente departamento. Não, peraí. Isso. Não. Simples, só simples. Departamento. Então, digamos que a gente sabe que todo esse pessoal está no departamento vendas. Então, aqui é como se eu tivesse escolhendo primeiro uma pessoa e depois estivesse colocando também para o departamento. Mas se eu fizer isso, todo mundo que está nesse departamento vai ter permissão também nesse lead. Tá? Se não é o caso, então não precisa fazer isso aqui. Deixa eu apagar. Beleza. E aqui você pode também iniciar o atendimento, se você quiser. Nesse caso, você não vai poder iniciar por uma pessoa qualquer, porque essa pessoa não tem permissão, né? Então pode dar algum problema, ou ele vai somar a permissão, algo do tipo. Então aqui você vai colocar aqui, ó, usar o responsável pelo lead. Tá? Então o lead que foi definido aqui, né? O lead não, o usuário que foi definido aqui como o dono desse lead, né? O responsável por esse lead, e só ele tem permissão a esse lead, ele também vai iniciar o atendimento com isso aqui. Tá? Ah, não quero iniciar o atendimento pelo chatbot, eu quero que a pessoa inicie o atendimento. Então, beleza. Então, esse atendimento vai ficar lá para ela, só vai aparecer para essa pessoa aqui. Quando ela iniciar, vai estar para ela também. Então, tranquilo. Deixa eu fechar. Salvar e fechar. E aí tem outras formas também de você fazer a questão
de leads que entram de outras formas. Os leads que entrarem de outra forma, você sempre vai fazer via fluxo de automação. Sempre não. A maneira mais fácil. Tá? Então você vai jogar esses leads no segmento, tá? E aí você vai vir aqui, ó, relacionar fluxo de automação. E aí você cria um fluxo de automação chamado roleta. Tá? E aí você define qual que é o segmento, né, que vai puxar essa roleta. Abre o construtor. E aqui você vem e muda a permissão também. Altera permissões do lead. E aqui você pode fazer também parecido. Sequencialmente. Anderson, Aline, Aristênio, usuário também. Pronto. Então a gente sabe que quando, né, um lead cair naquele segmento, ele automaticamente vai ter essa permissão alterada. Beleza? Pronto. Aí só aquele vendedor vai conseguir ver esse lead. O vendedor e o admin, tá? Então é muito importante também que aqui na parte de usuários, tá? Esses vendedores não sejam admin, porque se ele for admin, aí ele vai conseguir ver da mesma forma. Eu não quero que ele veja. Então tá bom. Então deixa o admin. Tiro aqui também, que isso aqui você não vai usar por enquanto. Pronto. Não é admin, então ele não vai conseguir ver leads de outras pessoas, somente o dele. Tá? Então essa é uma das formas da permissão. Parece difícil, mas é simples na verdade. Tá? Recapitulando. Lead. Permissão está dentro do lead. Tá? Aqui, ó. Permissão de acesso. Está aqui dentro. Posso adicionar quantas pessoas eu quiser. Posso adicionar quantos departamentos eu quiser. Beleza. Adicionei. Já vai estar valendo. Então, só quem é o dono desse lead ou quem tiver a permissão aqui é que vai conseguir ver esse lead. Tá? Porque o lead ele é a base para tudo. Para oportunidade e para atendimentos. Tá? Uma última coisa, que é a questão de atendimentos. Que é a questão, vou aqui em sistema, departamentos. Tá? Na parte de departamentos, a gente tem uma última questão de permissão, que aí seria mais permissão com relação aos canais de atendimento, que também é muito importante você saber. Que é, por exemplo, vendas. Eu venho aqui, editar, eu tenho aqui, ó, contas. Então aqui, por exemplo, o departamento de vendas, ele não está aparecendo no saque, eu vou pôr para aparecer no saque. E vou colocar aqui também, ó, que somente esse número de telefone pertence ao departamento de vendas. Então, quem não estiver no departamento de vendas não vai conseguir ver esse número de telefone. Ao menos que ele já esteja em outro departamento. Ouvidoria. Então, eu venho aqui na ouvidoria, contas, e vou pegar esse número aqui e colocar no ouvidoria. Então, pronto. Os usuários da ouvidoria, que são esses aqui, ó, esses membros, tá? Só vão conseguir ver os atendimentos, vou pôr aqui exibido no saque, só vão conseguir ver os atendimentos, né? Desde que eles tenham permissão no lead, tá? Se não tiver, ele também não consegue ver, mas digamos que o lead esteja sem permissão nenhuma, esteja tudo aberto. Ele só vai conseguir ver se aqui na conta tiver para ele também. Então, esses atendimentos aqui, ó, que tiverem nessa conta aqui que eles não têm acesso, eles não vão conseguir ver. Beleza? Então, é mais uma forma. Então, é como se fosse mais uma camada. Né? Eu tenho a camada de proteção do lead ali, né? De permissão do lead. E eu tenho a camada de permissão do WhatsApp ou do canal de atendimento, Facebook, que seja. Tá? A única exceção é quem é o dono. Tá? O que é o dono? O dono é a pessoa que veio e conectou essas contas aqui. Então, se o Arthur veio aqui e conectou essa conta, então ele automaticamente já tem acesso a essa conta. Independente se ele tem permissão lá ou não. Porque ele que conectou, então ele é dele isso aqui. O Belo, mesma coisa, se ele não tiver acesso, foi ele que conectou. Eu não quero que ele tenha permissão. Beleza, então você não vai deixar ele conectar. Você vai vir aqui, cria uma conta, vou pôr aqui, Alfredo. É a conta do Alfredo. Mas eu não quero que o Alfredo tenha acesso por aqui. É porque só o celular que está com ele. Salvei. Certo? Então eu venho aqui, ó, gerar URL pública. Então eu pego essa URL pública no computador dele, vai aparecer isso aqui para ele. Aí ele com o celular dele vai conseguir conectar.
porque ele vai ler o QR Code. Então, aí sim, ele não é o dono, porque quem criou essa linha aqui, né, de conexão foi você, não foi ele, tá? Então ele não vai ser dono. Uma outra exceção seria a conta do Meta, que é no caso, se a conta do Meta foi ele que conectou, e ele que tem o token, né, então ele vai conseguir ver, né? Mas, assim, é só um disclaimer, porque a gente sabe que quem conectou é porque com certeza vai ter o acesso, geralmente é o admin, né? Tá bom? Então ficou claro aqui com relação às permissões, tá? Quem controla a permissão é o lead é o centro de tudo para as permissões, tá? E aí eu tenho essas permissões também lá do atendimento e consigo criar essas roletas de permissão também, tá? E aí, se vocês quiserem mudando a permissão com o tempo, vocês podem automatizar isso também. Ah, mudou de departamento? Então tá, mudou de departamento, eu quero ir lá somar a permissão, eu quero alterar a permissão. Aí depende, aí é a automação que vai mandar, né, o que a automação fizer vai ser feito. Tá bom? Então, qualquer dúvida, só dá um alô.